Se você está estudando ou pretende estudar para certificação CEA, fica comigo nesse vídeo porque hoje eu quero compartilhar com você as 8 perguntas que foram mais erradas na nossa plataforma entre os nossos alunos de CEA. Portanto, sendo assim, eu considero que as 8 perguntas mais difíceis da CEA, segundo aí o histórico dos nossos alunos da última semana. Tá bom? Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo, porque tem aula, tá, para as principais certificações, tem questões como a aula de hoje, como o vídeo de hoje, tem estudos de casos sobre o mercado. Então, chega mais, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Tá bom? Então, vamos direto ao ponto, sem mais delongas. Eu vou ficar aqui embaixo no cantinho. Aliás, se você não conhece, essa é a plataforma de estudos da T2. Aproveito para dizer que no dia que você está vendo esse vídeo, nós estamos com Black November ativa e você tem até 30% de desconto nos combos e mais, tá? Se você quiser conhecer os nossos cursos, você pode conhecê-los gratuitamente. Tem um link aqui para você acessar a nossa plataforma no modo trial e ver as aulas aí por um período sem pagar absolutamente nada. Então eu vou vir aqui na função de simulados, neste cantinho, e vou digitar aqui, ó, nesta provinha que eu já separei, que está escrito aqui, ó, as mais erradas na CEA. Então vamos lá, são 8 perguntinhas que eu separei aqui. Questões, diga-se de passagem, algumas bem tranquilas. Olha só essa pergunta aqui, ó. O titular de uma put é aquele que... Bom, titular de uma put, vamos pensar aqui. O que é uma put? Put é uma opção de venda. Lá no mercado de opções, nós temos a opção de compra e a opção de venda. A opção de compra é chamada de call e a opção de put, de venda, é chamada de put, certo? E o titular de uma opção é sempre aquela pessoa que tem o direito da opção. Então, vamos comigo. O titular é aquele que tem o direito da opção. Se o titular tem o direito da opção, ele tem o direito de exercer sobre aquela opção. Se nós estamos falando que aqui, neste caso, é uma opção de venda, então o titular tem o direito de vender. Alternativa A diz assim, ó. Tem a obrigação de comprar o ativo objeto. Não, quem teria a obrigação de comprar nesse caso seria o lançador. Então tá errado. Já risquei aqui em cima de mim, ó, cliquei ali para apagar. Alternativa B, tem o direito de vender o ativo objeto. Essa é a resposta correta, certo? Porque, mais uma vez, o titular tem direito. Se é put, é venda, então tem o direito de vender. Alternativa B é a correta. Alternativa C diz que teria a obrigação. Não, sempre que tem a obrigação, repito, é o lançador. E a alternativa D, tem o direito de comprar o ativo objeto, também está errado, tá? Ele teria o direito se fosse uma opção de compra. E uma put é uma opção de venda. Vou clicar aqui em responder. A gente acertou. A propósito, ó, todas as nossas perguntas, elas são comentadas. Então tem esse senhor aqui, ó, não sei se você conhece, este senhor aqui, que sou eu, em alguns anos atrás, mas sou eu, comentando essa questão aqui para você. Então todas as nossas perguntas são comentadas em vídeo individualmente. A segunda pergunta que está aqui, ó, a taxa de carregamento em um plano de previdência complementar aberto pode... Taxa de carregamento é o percentual cobrado pela administradora do plano de previdência, certo? Alternativa A, pode variar em função do saldo acumulado. Essa resposta está correta. Deixa ela aqui, vamos ler as demais. Alternativa B, não pode ser cobrada no resgate do plano. Não, claro que pode. Taxa de carregamento, ela pode ser cobrada tanto na entrada quanto na saída. A única regra é que a taxa de carregamento, ela precisa ser cobrada apenas e tão somente sobre o valor do aporte, nunca sobre o valor do aporte mais rendimento. Mas em uma questão temporal, o que eu quero dizer, de quando será cobrado, pode ser cobrado na entrada, pode ser cobrado na saída e ainda pode ser cobrado na entrada e na saída, desde que, claro, cobre apenas sobre o aporte. Ficando aqui embaixo. Vou ficar nesse lado, acho que fica melhor que você consegue ler tudo. Alternativa B tá errado, vou clicar aqui. Alternativa C, pode ser resgatada pelo participante, também não faz sentido, tá errado, né? E não pode ser diminuído uma vez definido o seu percentual. Claro que pode. Bom, ó, é o seguinte.
Por que a gente diz que a taxa de carregamento pode variar em função do saldo acumulado? Porque a taxa de carregamento de um plano de previdência, ela sim está sujeita a acordos comerciais entre a administradora do plano de previdência e o cliente. Exemplo, olha, aqui no nosso plano de previdência, caro cliente, a taxa de carregamento é de 3%. Só que depois que você acumular 100 mil reais, ela cai para 2% para os próximos aportes. Depois que você chegar em 500 mil reais, ela vai cair para 1% para os próximos aportes. É uma possibilidade. A administradora também pode negociar com o cliente a taxa de administração a taxa de carregamento em razão do tempo de permanência no plano. Taxa de carregamento de 3, você ficar a partir de 5 anos, a taxa cai para 2. Isso também é possível. A única regra em relação à taxa de carregamento é que tem um limitador máximo. E esse limitador máximo é de 10%. Nenhum plano de previdência pode cobrar taxa de carregamento acima de 10%. Mas aí, vamos combinar? Não deixa ninguém ouvir não, tá? Meu amigo, minha amiga, se você encontrar um plano de previdência que cobra 10% de taxa de carregamento, foge, que é cilada, Bino, não é possível, tá muito caro. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, a alternativa A está correta, vou responder mais uma vez. Eis aí um vídeo com um comentário. Próximo aqui. A Assembleia Especial de Cotistas será convocada para, entre outros assuntos, deliberar sobre... Olha que questão está aqui. Eu não sei se você sabe, mas no começo de janeiro agora, as provas de certificação da Anbima CPA 10, CPA 20, CEA, CFG, todas, elas vão mudar. E elas mudam em razão da resolução 175 da CVM. E a resolução 175 da CVM trata sobre fundos de investimentos e, entre outras coisas, cria uma coisa chamada de Assembleia Especial de Cotistas, porque os fundos terão classes de cotas diferentes. E essa pergunta aqui, que está entre as 8 mais erradas da última semana, ela é uma pergunta já contemplada pela mudança da prova. Que, aliás, diga-se de passagem, a prova muda em janeiro e as nossas aulas estão atualizadas desde o final de outubro, tá bom? Só para deixar claro aí para você que está querendo estudar, saber se o material está atualizado. Óbvio que tá, a gente é sempre a primeira escola a atualizar os nossos materiais, porque é isso que a gente faz aqui. Nosso trabalho é deixar sempre o mais atualizado e aderente à prova. Essa pergunta refere-se, portanto, à nova mudança, tá? A Assembleia Especial de Cotistas será convocada para, entre outros assuntos, deliberar sobre alternativa A, demonstrações contábeis do fundo de investimento, demonstrações contábeis da classe de cotas, essa aqui tem tudo para ser a resposta correta, trocas de prestadores de serviços essenciais do fundo, tá errado, e decisão de comprar ou vender ativos para a classe da cota. Bom, olha só. A resolução 175, o que ela fez, tá? Ela criou os fundos de investimentos e os separou em classes e subclasses de cotas. Ou seja, um único fundo de investimentos pode ter agora várias classes de cotas diferentes, certo? E por isso que ela separa a Assembleia Geral de Cotistas da Assembleia Especial de Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas é uma assembleia que é para deliberar assuntos de todo o fundo de investimentos. E a Assembleia Especial de Cotistas é uma assembleia que existe para deliberar sobre uma determinada classe de cotas e não sobre o fundo todo. Por isso que neste caso, olha lá, a alternativa A diz demonstrações contábeis do fundo. Isso aqui está errado, tá? Porque as demonstrações contábeis do fundo de investimentos serão votadas não pela Assembleia Especial, mas pela Assembleia Geral, tá bom? Por isso está errado. Alternativa B de bola, demonstrações contábeis da classe de cota. Aí tá certo, porque mais uma vez a Assembleia Especial ela não representa o fundo inteiro. A Assembleia Especial representa uma classe de cotas. A alternativa B é a correta. Alternativa B, troca dos prestadores de serviços essenciais do fundo. Não, se for para trocar do fundo, não é Assembleia Especial, mas Assembleia Geral. Está errado. E alternativa D, decisão de comprar ou vender os ativos para a classe de cotas. Não, quem compra ou vende os ativos não é a Assembleia, mas
um dos prestadores de serviços essenciais, que no caso aqui é o gestor. Então, a alternativa D também está errada, tá? Como eu já selecionei aqui a B, eu vou clicar aqui em responder. Eis aqui o comentário da questão, eu explicando lá com detalhes. Deixa eu ver se eu tô um pouquinho... E aí, Thiago, do passado, tá certo essa pergunta aí? Tá certo, né? Bom, enfim, é isso. Bom, brincadeiras à parte, a gente vai continuar agora. A gente vai para a próxima pergunta. Cadê meu cursor que sumiu? Cursor, cadê você? Aê, apareceu. Vamos embora. Nos planos de previdência complementar do tipo VGBL, no momento do resgate ou do recebimento dos benefícios, a tributação sobre o imposto de renda incidirá sobre... Não, peraí, não. Tem alguma coisa errada aqui, ô produção. Ô, produção! Essa pergunta aqui mesmo foi a mais errada da sexta. Você tem certeza disso? Não, não é possível uma coisa dessa, gente. Pelo amor de Deus, desisto, vou embora, tchau. A gente se vê outro dia aí, porque não tá dando, não. Não, vamos lá, brincadeiras à parte, vamos lá. Se a turma errou, a gente fala, né? Mas, ó... Gente, VGBL, a tributação é só sobre o rendimento, fim. Deixa eu até ler de novo, às vezes não tem uma pegadinha aqui. Nos planos de previdência complementar do tipo VGBL, no momento do resgate ou recebendo benefícios, a tributação é sobre o rendimento, ponto. VGBL, tributação sobre o rendimento. PGBL, sobre o valor total. Vou clicar aqui em responder. Mais uma vez, está lá o Thiago com alguns quilinhos a mais comentando isso aqui. Próximo. Opa, essa aqui é boa, hein? Senhor Adernar possui 10 mil ações da Duraplex cotadas a 16,26 cada. A empresa decide dar uma bonificação de 20% em ações em função do aumento do capital da empresa com reservas contábeis. Com quantas ações o senhor Adernar ficará e qual o novo valor de cotação? Aê, senhor Adernar, vai receber uma bonificação. Olha só, todo evento societário, dividendo, juros sobre capital próprio, bonificação, tá? Todo esse tipo de evento, ele tem um impacto no valor da ação, tem um ajuste. Então, no caso do seu Adernar aqui, veja bem, ele tinha 10 mil ações e a empresa deu uma bonificação de 20%, certo? Então, ele vai ficar com 12 mil ações. Alternativa D, que está dizendo 10 mil, a gente já corta. Só que, veja, a gente não vai mudar o patrimônio dele. Então, a gente vai precisar fazer um ajuste no valor da ação. Se o valor da ação é 16,26, não é correto dizer que o valor que ele manterá será o mesmo. Tá? Então, isso aqui está errado. E essa aqui, que o valor aumenta, fica ainda completamente errado. Alternativa A é a correta. Veja, sem fazer conta. Tá? Mas olha só, como é interessante. Eu vou colocar um HP aqui na tela e a gente vai fazer isso aqui de algumas formas, tá? Ó, o valor da ação, conforme está aqui em cima, ó, 16,26. Então, 16,26, Enter. 20 pursa, tá? Que é o tamanho da bonificação. 20 pursa menos, olha lá, 13,01, tá? Aqui. Só que aqui, por que tá errado essa 20 pursa 13,01? Porque a gente faz assim, ó. 16,26... a gente precisa dividir pelo fator que é 20, 1,20. Aí a gente chega em 13,55. Por que que isso aqui está certo? Porque eu preciso pegar esse valor, que está aqui na minha cabeça e acrescentar a ele 20%. Se eu acrescentar a este valor 20%, eu tenho de chegar a 16,26. Será que é isso? Então, ó, 13,55, 20 pursa, tá aqui, ó, 20 pursa mais 16,26, que seria o valor anterior. Então, basicamente, a gente desconta isso do valor da ação e, portanto, neste caso, o que vai acontecer é que o senhor Adernar vai permanecer com 12 mil ações. Por quê? Porque 20% de 10 é 2. 20% de 10 é 2. Portanto, 20% de 10 mil é 2 mil. Então, 2 mil mais 10 mil, 12 mil. A 13,55 cada. Vamos lá. Mais uma vez, eis aí o comentário para você. Próxima pergunta. Eis aí o comentário, né? Eu já estou fazendo. Próxima pergunta. Um fundo referenciado que possuir mais de 50% de sua carteira composta por títulos de emissão de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Ah, senhoras e senhores, essa aqui é quando a pessoa olha para a pergunta e fala assim:
Agora eu se consagro. Essa aqui faz muito sentido estar entre as mais erradas. Porque aqui, meu amigo, aqui, minha amiga, não tem uma pegadinha não. Isso aqui tem um precipício que o sujeito cai assim bonito. Vou te explicar. Olha só. Qual que é a tendência de resposta nossa? Bom, o fundo que possuir mais de 50% de sua carteira com títulos de emissão de direito privado, ou seja, em títulos privados, a regra da CVM 555, que é a instrução CVM 555, e isso também se aplica a 175, tá? Ela dispõe pra gente que um fundo de investimento que possuir mais do que 50% do seu patrimônio em ativos de renda fixa de emissão privada, este fundo deve constar na sua denominação fundo de crédito privado. É isso que diz a regra. Certo? Certo. Mas aonde é que está a casca de banana para você escorregar aqui? Ela diz assim, ó, um fundo referenciado que possuir mais de 50% de sua carteira composta por títulos de emissão de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Meu amigo, minha amiga, um fundo referenciado não pode ter mais do que 50% da sua carteira de títulos privados. Um fundo referenciado precisa alocar no mínimo 95% do seu patrimônio em ativos, cujo seu principal indexador seja a referência do fundo e mais. No mínimo 95% desse fundo tem de estar em títulos privados, títulos públicos. No mínimo 95% desse fundo tem de estar em títulos públicos. Portanto, não podemos ter um fundo referenciado com mais de 50% em ativos de crédito privado. Isso não existe, não pode. Resposta correta. Deve vender tais títulos, pois o limite máximo aceitável de concentração de carteira para esse tipo de risco é de 5%. No caso dos referenciados. É aqui que a turma escorrega, tá bom? Alternativa A. Vamos lá, mais uma vez aqui, um comentário. Próxima questão que a gente separou. Numa operação de underwriting do tipo residual. Bom, olha só, underwriting residual. Underwriting é o processo de subscrição de ativos numa oferta pública. Underwriting residual está se referindo à garantia que a instituição financeira que está coordenando a oferta pública oferece para o emissor dos ativos. Imagina que eu sou a T2 e que eu quero vender ações no mercado. Vou contratar uma instituição financeira, precisamente um banco de investimentos, que coordenará essa oferta pública junto a um consórcio de distribuição para levar aos clientes. Acontece que eu, instituição financeira, eu, empresa que estou emitindo as ações, tenho preocupação de saber se o mercado vai acessar, vai querer mesmo comprar e se eu vou conseguir vender isso. Então, para isso, eu posso contratar da instituição financeira garantias em relação a essa oferta. Aí a gente tem a garantia de melhores esforços, a garantia residual, que é essa que essa questão fala, e a gente fala também da garantia firme. Então, a garantia firme, a instituição financeira garante a colocação integral dos ativos no mercado. A garantia de melhores esforços, que seria um contraponto, a instituição garante que ela vai se esforçar para vender, mas não garante nada. A garantia residual, também chamada de stand-by, é uma garantia que a instituição financeira que está coordenando a oferta vai dizer assim, ó, eu vou ofertar isso lá no mercado, tá bom? E se o mercado não absorver na primeira oferta, a gente segura aqui, a gente espera um pouco e depois faz uma segunda rodada de ofertas aí. Por isso, residual, tá bom? Alternativa A. As instituições se comprometem a promover a colocação de um determinado percentual da operação num determinado período do tempo, fim do qual elas próprias subscreverão a parcela que o mercado não absorveu até o limite comprometido. Isso aqui seria a garantia firme, portanto, isso aqui está errado, tá? Alternativa B. As dificuldades de colocação dos ativos não se refletem diretamente na empresa... Tá errado. Como assim? Eu sou a empresa emissora, tá? Como que a dificuldade de colocação dos meus papéis não me afeta? Se eu estou fazendo uma oferta pública é porque eu quero captar dinheiro. Imagina, eu faço uma oferta pública de 100 milhões e capto 100 reais. Não vou conseguir, é meu objetivo. Então isso aqui está errado também, tá? A gente risca aqui.
Alternativa C, as instituições estabelecem como meta um determinado percentual dos títulos a serem oferecidos ao público. Isso aqui é a garantia residual. E aí ela está dizendo o seguinte, olha, nós vamos ofertar aí 100 milhões e a gente tem lá 80% de objetivo para isso. Se na primeira colocação o mercado não comprar tudo, a gente vai lá e faz uma segunda oferta. Ou uma terceira, se for o caso. Garantia residual. É isso aí, onde eu faço uma nova oferta para vender aquilo que, entre aspas, sobrar. Tá correto. E a alternativa D, as instituições financeiras assumem o compromisso de colocar o máximo de uma emissão nas melhores condições possíveis num determinado período de tempo. Isso aqui seria de melhores esforços. Então, a alternativa C de casa, tá aqui a resposta, tá bom? Correta. A última, olha só. Abaixo encontram-se as probabilidades de cada um dos cenários da sociedade Unidos Venceremos para o ano de 2020. Com o retorno médio ponderado, qual o retorno médio ponderado e o desvio padrão para o ano de 2020? Essa turma erra, hein? Meu Deus do céu! Mas essa aqui é relativamente tranquila. Então vamos lá. Nós temos aqui um cenário, tá? Nós temos aqui um retorno previsto e a probabilidade. Ela quer o retorno médio ponderado, tá? Esperado. Então, como que a gente faz? A gente pega esse percentual de retorno que está aqui nessa coluna e pondera pelas probabilidades que está aqui desse lado. Então, é bem tranquilo. A gente pega aqui HP, FCLX, tá bom? E a gente vem aqui, ó. Então, a gente vai pegar esse retorno, ponderar pela probabilidade. Então, eu começo com 12, Enter. 5, que é a probabilidade, somatório mais, apareceu o número 1 no visor da HP, que indica pra gente que nós colocamos uma série de dados. Depois, 8, Enter, 80, somatório mais, tá? Aparece o número 2, que representa que colocamos duas séries de dados. Depois, 4, Enter, 15, somatório mais, tá aqui. Vou apertar aqui ó, em X, barrinha W, aqui ó, no número 6, então, letra G aqui para ativar as funções azuis da HP, 6x barrinha W, 7.6 é o retorno esperado da parada. Então, olha só, se 7.6 é o retorno esperado, a gente corta esse e a gente corta esse, certo? Agora, nós ficamos apenas com esses dois aqui. Como que a gente faz para achar o desvio padrão neste caso? Aqui é o seguinte, né? Aqui é o seguinte, se a gente quiser atalho, dá pra gente calcular isso aqui e encontrar onde a gente chega. Por quê? Para eu achar o desvio padrão do jeito certo, eu vou te mostrar como a gente faz isso, a gente vai precisar usar a função de probabilidade da variância, que eu já vou te explicar. Mas, como eu sei que na prova você não tem tempo para essas coisas, eu vou te dar uma dica aqui. A gente consegue achar o desvio padrão direto aqui na HP, mas ele não vai ser preciso porque ele não considera as probabilidades. Mas isso vai ajudar você a eliminar o que está errado. Então vamos lá. O retorno 12, o primeiro retorno, vou colocar aqui ó, em somatório mais. Depois 8, somatório mais. Depois 4, somatório mais. Se eu aperto na letrinha G e aqui onde tem um ponto, embaixo dele tem um S, é o desvio padrão. Então o desvio padrão aqui, sem considerar a probabilidade, deu 4. Tá? Por que eu quis mostrar isso para você? Porque quais são as possibilidades que a gente ficou depois que a gente achou o retorno ponderado? A gente ficou entre a alternativa B, que é desvio padrão de 40 e 72, e a alternativa C, que é a correta, desvio padrão de 1 e 74. Então, desse jeito, por eliminação, a gente fala, não, 40 e 72 não faz o menor sentido, tá? Porque tá muito longe disso. Agora, Thiago, qual que é o jeito certo de fazer? Aí, eu vou lançar a mão aqui de uma fórmula, tá? Eu coloquei isso aqui numa apresentação para eu poder rabiscar. Então, essa aqui é a mesmíssima pergunta, tudo bem? E aí, tem uma fórmula aqui, essa fórmula, inclusive, está disponível para você. Aqui, lá na prova, perdão, está disponível na prova. Essa fórmula é a da variância. Então, a variância é a somatória de todos os elementos menos a média elevado ao quadrado multiplicado pela f de x. De forma que essa f de x é a função de probabilidade. Então, assim a gente vai encontrar a variância ponderadas pelas respectivas probabilidades. E se eu encontro a variância, eu sou capaz de encontrar o desvio padrão. Por quê? Porque o meu desvio padrão é igual à raiz quadrada da minha variância. Então, vamos lá.
Vamos voltar aqui só pra gente lembrar. Qual que é a nossa média? Tá aqui, ó. Nossa média é 7,60. Então já vou escrever aqui, ó. Média de 7,60. Certo? Certo. Então nós vamos fazer essa fórmula aqui, que é o x1 menos a média elevado ao quadrado. Qual que é o x1? Aqui é 12. Então eu vou abrir parênteses, 12, vou trabalhar só com o número inteiro, tá bom? Deixa eu ficar aqui no meio. 12 menos 7,6, que é a nossa média, elevado ao quadrado, certo? Mais, abre parênteses, a segunda, o retorno, 8 menos 7,6 elevado ao quadrado, mais 4 menos 7,6 elevado ao quadrado, certo? Tá errado? Por quê? É o seguinte, eu mesmo esqueci aqui, ó, da função probabilidade, que aí você me quebra, né, Thiago? Então tá aqui, ó, a gente tem que multiplicar por isso. Aqui, ó, f de x eu multiplico por isso, então eu multiplico por 5. Agora sim. Mais, abre parênteses, 8 menos a média, que é 7,6 eleva ao quadrado, multiplicado por 80. Mais, abre parênteses, 4 menos a média, que é 7,6 elevado ao quadrado, multiplicado por 15. Uma observação, todos os números que eu coloquei nessa fórmula, eu estou trabalhando com números inteiros. Ao fazer isso, eu assumo que eu preciso lembrar que depois eu vou precisar dividir tudo por 100. Então vamos lá, pegar a HP, cadê você? Aqui. Então, vamos fazer essa primeira aqui, ó. Tá? Vai ficar assim, ó, FCLX, então 12 Enter, 7,6 menos, tá aqui, eleva ao quadrado, 2 eleva, 5 multiplica, tá aqui, 96,80, então é 96,80. Mais, vamos fazer o segundo agora, então, ó, FCLX, 8 Enter, 7,6 que é a média, menos 2 eleva, multiplicado por 80, 80 multiplica. Tá aqui 12,80, então mais 12,80. Terceira, 4, então FCLX, 4 Enter, 7,6 menos 2 eleva, 15 multiplica. 194,40, então isso que está no visor é isso aqui, tá? Então 194,40. Então a gente soma tudo isso. Então, 194,40 mais 12,8 mais 96,8 mais. Então, esse número aqui, ó, 304, seria a nossa variância. Mas por que que não é? Porque eu disse para você, vamos trabalhar com números inteiros. Se eu trabalho com números inteiros, depois eu tenho que dividir por 100. Então, 100 divide. Tá aqui, ó. Agora sim, essa é a nossa variância, tá? Se essa é a nossa variância, considerando a probabilidade de cada um dos retornos acontecerem, eu já tenho um caminho para eu chegar no meu desvio padrão. O meu desvio padrão é aqui em cima, raiz quadrada da variância. Então, eu aperto aqui na letrinha G. Aqui em cima tem, ó, raiz de x, ou seja, raiz do visor. 1,74. Então, o nosso desvio padrão é igual a 1,74, tá bom? Se a gente volta lá na nossa questão, olha a resposta correta, alternativa D de dado, retorno esperado de 7,6 e desvio padrão de 1,74. Fechado? Então, eu dei para você um jeito fácil de você matar essa questão, caso venha na tua prova, mas também ensinei o passo a passo aí para você responder. Agora, conta aqui para mim, destas questões que eu trouxe, quantas você acertou sem ver o meu comentário e o que que você pôde aprender. E se esse vídeo, claro, fez sentido, deixa aí um comentário para a gente produzir mais materiais como esse. Eu vou te ver no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.